ser uma jogada de Messi para salvar o Bolsonaro? Olha, para o que você tá fazendo, porque esse vídeo vai trazer um gostinho de esperança, um quentinho aí no seu coração. Presidente da República, que se coloca como candidato a presidente do nosso país, ao invés de estar defendendo a bandeira brasileira, ele vai lá para os Estados Unidos pedir para o estrangeiro punir o povo brasileiro pela nossa genialidade e pelo nosso caráter. Um ser humano desse deveria se retirar da candidatura de presidente. Alguém que não é apaixonado pelo seu país não tem o direito de pretender ser presidente do seu país. Alguém que não defende a soberania do Brasil não pode se colocar para ser presidente. Esse cidadão merece ir para o fundo da fila, porque para ser presidente do Brasil, nós da Bahia não vamos permitir. Nós vamos dar vitória ao Lula e ao Gero. E para encerrar, eu quero só pedir mais uma coisa a vocês. O Lula vai governar numa democracia. E numa democracia, como disse Otto aqui, tudo que o Lula quiser fazer, ele tem que aprovar na Câmara dos Deputados. Quais cartas o Milei teria na mão para tentar reverter essa situação, para tentar denunciar tudo isso? A primeira carta chama-se Escudo das Américas. O Escudo das Américas, ele tem justamente uma de suas funções é essa. O Escudo das Américas, que é um bloco formado por quase 20 países, se não me engano, agora passou de 20 países, capitaneado pelos Estados Unidos e pelo secretário Marco Rubio. Ele vem atuando de maneira importante, já na Bolívia, na Colômbia também, porque a esquerda não queria passar o poder na Colômbia, e bastou uma publicação do Escudo das Américas para Gustavo Petro, desculpem o termo aqui, mas para baixar a bola, o Gustavo Petro baixou a bola, e também garantiram a transição e a posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori. Então, eu não sei se o Milei vai fazer isso, tá, pessoal? Mas eu estou traçando cenários dos quais ele pode fazer. Ele pode, então, levar essa questão ao Escudo das Américas e, num primeiro momento, teríamos a publicação de um documento assinado pelos países integrantes do Escudo das Américas, o que deixaria o Brasil, que já está isolado no continente, um pouco mais isolado, e levaria uma denúncia, né, do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro a nível internacional, que nós não vimos ainda. Meus amigos, o pânico tomou conta de Brasília. Sim, Lula está em desespero, quase infartou com essa notícia que eu vou trazer para vocês agora. Gente, Bolsonaro pode ser salvo. Sim, Milei está vindo para salvar Bolsonaro através dos Escudos das Américas. Gente, o que está acontecendo é uma reviravolta histórica. E claro, pode ter certeza, com tudo isso, Lula está perdendo noites de sono, porque a realidade é só uma. O fim dele está mais próximo do que nunca. As eleições estão chegando e, é claro, eu quero saber de você. Você vai votar 22? Vai votar em Flávio Bolsonaro e ajudar o Brasil a se libertar desse mal? Comenta aqui embaixo e segura, porque realmente esse vídeo está fortíssimo. Meus amigos, se você está chegando aqui agora, por favor, eu preciso do teu like. Já deixa o like agora mesmo nesse vídeo. Bora fazer esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possível. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Meus amigos, o cenário político voltou a ferver. Uma movimentação envolvendo o presidente da Argentina, Javier Milei. Uma iniciativa conhecida como Escudo das Américas está gerando enorme repercussão e levantando uma série de questionamentos sobre os possíveis reflexos para Jair Bolsonaro. Mas afinal, o que realmente está acontecendo? Será que essa articulação pode ter algum impacto concreto? Ou tudo isso não passa de especulação e, mais uma vez, nada vai ser resolvido? É exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo, então bora analisar comigo cada detalhe, porque isso está chamando a atenção de Brasília. Deixou Lula com uma pulga atrás da orelha e em desespero. Então bora ver comigo agora. Obviamente, sabendo do que aconteceu, pode tirar, Samuel, muito obrigado. E a grande pergunta que fica é a seguinte: Ivan, o Moraes não está nem um pouco preocupado com a repercussão internacional. Isso me parece que não é nenhuma novidade. Nesse sentido, quais cartas o Milei teria na mão para tentar reverter essa situação, para tentar denunciar tudo isso? A primeira carta chama-se Escudo das Américas. O Escudo das Américas, ele tem justamente uma de suas funções é essa. O Escudo das Américas, que é um bloco formado por quase 20 países, se não me engano, agora passou de 20 países, capitaneado pelos Estados Unidos e pelo secretário Marco Rubio. Ele vem atuando de maneira importante, já na Bolívia, na Colômbia também, porque a esquerda não queria passar o poder na Colômbia, e bastou uma publicação do Escudo das Américas para Gustavo Petro, desculpem o termo aqui, mas para baixar a bola, o Gustavo Petro baixou a bola,
e também garantiram a transição e a posse da presidente do Peru, Keiko Fujimori. Então, eu não sei se o Milei vai fazer isso, tá, pessoal? Mas eu estou traçando cenários dos quais ele pode fazer. Ele pode, então, levar essa questão ao Escudo das Américas e, num primeiro momento, teríamos a publicação de um documento assinado pelos países integrantes do Escudo das Américas, o que deixaria o Brasil, que já está isolado no continente, um pouco mais isolado, e levaria uma denúncia, né, do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro a nível internacional, que nós não vimos ainda. O que nós tivemos foi uma repercussão nos Estados Unidos, mas em número de países seria talvez a movimentação mais importante. Mas as alternativas não se limitam por aí, porque uma vez no Escudo das Américas, o secretário de Estado, Marco Rubio, que é a pessoa da administração Trump responsável pelo Escudo das Américas, ele poderia externar essa questão também na Europa. O Marco Rubio está com muito prestígio, os países europeus aceitaram o convite dele, participaram daquele evento que ele organizou quinta-feira, que foi um evento sensacional, a gente já falou, já repercutiu desse evento qual o Brasil não participou, e pode ter certeza, muitos países têm um certo receio de seguir as indicações do presidente Trump por conta de um resquício diplomático lá, enfim, coisa antiga. Já com o Rubio é um pouco diferente. Reparem que, com exceção de um ou outro país, acho que foram 2 ou 3 que recusaram o convite, praticamente todos os países aceitaram o convite do Rubio. O Rubio tem moral, ele pode usar essa moral, citando o Escudo das Américas, para que aconteça, de fato, uma pressão internacional para reverter esta atual situação do presidente Bolsonaro. Eu não estou dizendo que essa pressão internacional pode resultar na soltura do presidente ou algo assim, mas que pelo menos ele possa receber as visitas dos filhos, porque é disso que nós estamos falando. Os filhos, Carlos, bom, o Eduardo já está no... vocês não podem ficar de braço cruzado diante da situação que está acontecendo no Brasil. Todo mundo cruzou o braço, menos uma pessoa, e eu vou falar quem. Para a situação que estava acontecendo com a presidente da Bolívia, a Janine Yanes. Vocês lembram dela? Ela ficou alguns anos presa, também em situações precárias, ela nem prisão domiciliar, era grave a prisão dela. Teve uma voz na América Latina que se levantou e denunciou o que estava acontecendo com ela na Bolívia. Essa voz chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ninguém me contou, eu vi nas lives dele ele falando o que estava acontecendo com a ex-presidente da Bolívia, que nem pediu para ser presidente, ela era presidente do Senado, foi caindo, presidente, vice, e ela assumiu porque ela cumpriu com o dever constitucional dela, tá? E o Bolsonaro denunciou a situação da Janine pro mundo. Então, hora da América Latina entender que não vai ter Escudo das Américas completo com essa atual situação no Brasil, tá? Sem falar que, conforme nós sabemos, a administração Biden olhou muito para as eleições do Brasil em 2022. Então, nós também temos essa questão que precisa ser levada em consideração agora nas eleições de 2026. Outro ponto que eu não acho que resolveria a situação, mas as chances da reavaliação, pelo menos, da reaplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes cresceram exponencialmente de ontem para hoje, tá? O presidente da Argentina, Milei, vem no Brasil, vem apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro e ao mesmo tempo quer se encontrar com Jair Messias Bolsonaro. Só que o negócio se complicou. Tá enrolado. Por quê? Porque Jair Bolsonaro agora, depois da leitura daquela carta, simplesmente foi colocado em um regime de solitária. Ele não pode ter comunicação eleitoral, não pode ter comunicação social e nem familiar. Veja que absurdo um negócio desse. Mas o Alexandre, é claro, tem que entregar um pouco da dose de desprezo que ele sente ao acordar, arrumar a capa, se arrumar para trabalhar e saber que ninguém vai dar um bom dia sequer dentro da casa dele na cara daquele infeliz. Mas Moraes vai receber, ou já recebeu, um pedido da defesa. A defesa não se aquietou não, meu irmão. Ela disse: não, meu presidente, calma aí que nós vamos falar. Não é possível que este cabra fresca uma hora dessa. E escreveram lá: ministro, e tal, isso e aquilo, a gente sabe dos pormenores. Só que nós não acreditamos e tal, isso e aquilo. É possível que o senhor deixe presidente da Argentina, por se tratar de uma autoridade máxima do país vizinho, que tem relações comerciais conosco, por ser um político, mas um político que não tem nada a ver com a política interna do Brasil, por logo, não se enquadraria nesse requisito dessa restrição de influência política, já que ele não tem uma influência direta política dentro do Brasil. Seria possível, de alguma maneira, o senhor liberar Milei, com essa equipe, para chegar em Bolsonaro, trocar uma miúda, bater uma bola, apertar a mão, trocar um blá? Ou será que é difícil? Adivinhe só, pois a minha aposta é que ele vai deixar não. Bolsonaro pede autorização de Moraes para receber visita de Milei em prisão domiciliar. O pedido pode ser inviabilizado pela decisão do ministro, que barrou novas visitas ao ex-presidente da República. Lembrando que Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar humanitária. É óbvio, né? Claro, nada mais humano do que você deixar o indivíduo isolado, não podendo receber amigos, parentes, vizinhos. Ninguém pode. Só curiosamente a Michele Bolsonaro, mesmo sendo candidata ao Senado, parece estranho, até que parece.
Mas por que eu digo que ele não deve deixar? Que eu acredito que ele não vai deixar? Porque ele proibiu até o filho de falar com o pai, proibiu o pessoal do partido de se reunir com ele por motivações eleitorais até o final das eleições. É medo, meu irmão. Mas sabe como é que é? Divulgar uma carta escrita é tão criminoso que só o Lula tinha liberdade para fazer. E reunir-se com pessoas porque ele encampou toda a campanha eleitoral enquanto estava na cadeia. Sabe o que é que foi dito? É porque Lula não teve a decisão do juiz dizendo que ele não podia fazer isso, não podia receber manifestações político-partidárias, não podia receber visitas, não podia se manifestar político-partidariamente, e as redes sociais do Lula eram utilizadas por intermédio de terceiros. Interessante. Então é mais ou menos assim, o Alexandre está dizendo assim, deixaram porque não era eu o juiz. Ah, tá bom, eu sei como tu votaste, foi pra libertar. Eu sei, eu tava lá, eu vi. Conversa, Moraes, deixa de ser, além de feio e mentiroso, mano. Tamanho criminoso com essa idade, que isso, rapaz. Moraes veio isso aí como uma propaganda antecipada e pode dar multas. Engraçado, pros outros é multa. Pra Bolsonaro é restrição de liberdade de tudo que é maneira. Com isso, é claro que ele força, então, o Jair Bolsonaro a coordenar a campanha, por meio de intermediário, no caso, a Michele. Aí tem ruído, tem dissidente, tem gente que não... Rapaz, é complicado demais. Sabe como é que é? E aí, o isolamento, não sei o quê, aí Flávio não tá falando com o Bolsonaro, fica aquele lenga-lenga, a terceira via fica dizendo que é porque Flávio tá decidindo tudo da cabeça dele. A gente já conhece essa história, mas não vai funcionar não, bebê. Agora, veja bem. Ele tem medo de algumas coisas, né, pessoal? Primeiro, por exemplo, a desmoralização total e completa da justiça, porque ele fica recebendo partido político, políticos e não sei o que, mandando carta, e não vão pensar que não é meio que uma prisão, que ele tá rindo do Moraes. O Moraes é paranoico, complexado, esquizofrênico, todo doente, dependendo, feio. Então ele já tem isso na cabeça, complexado. E também ele tem medo que a sociedade se revolte com ele e comece a exigir a sociedade. Você já sabe como é que é a história. Ele sabe que isso não vai acontecer de uma maneira muito simplória, não é por causa de uma besteira ou outra. Nem vai precisar. Porque o que vem por aí pela frente é muito maior. Muito maior do que um povo irritado, tá? E também ele teme, óbvio, né, que a presença de um líder mundial como o Milei, um líder do país que tem sua representatividade no mundo, sirva para expor ao mundo todo a ditadura do judiciário brasileiro, que todo mundo já sabe, mas ele acha que ele consegue reverter. Mas, rapaz, uma decisão dessa faz é piorar a situação. Mas com isso tudo, também essa situação só proporciona a ele uma outra coisa. Primeiro, duas coisas, né? Uma, ele quer ficar na posição de que ele manda na república. Ele é o boy magia no óleo da onda, ele é o purpurina da parada. E segundo, que ao barrar um presidente de outro país de visitar Jair Bolsonaro, ele impede precedente, ou seja, outros políticos de outro país, outros presidentes, principalmente o Trump, e também ele vai se gabar que demais. Pedir foi o presidente de ver o outro. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se eu fosse Trump, eu vinha aqui, não avisava nada a ninguém não, eu ia caminhando lá, eu queria ver quem ia me parar. Mas quem disse, sonhar é proibido? Não, tem tanto sonho que se torna realidade mais rápido e melhor do que a gente imagina. Bem, o etanol, por exemplo. O etanol tem, brasileiro, aliás do Mercosul, tem uma tarifa de 18%. A tarifa dos Estados Unidos é de 2,5%. Então, nessa negociação, os Estados Unidos falaram assim, eu preciso que você baixe a sua tarifa para que eu possa entrar no seu mercado. Aí o Brasil falou assim, eu posso até baixar, mas eu quero vender mais açúcar para você. Aí os Estados Unidos falou assim, não, peraí, você não entendeu. A situação atual é injusta. Eu não preciso fazer concessão para você. É você que tem que fazer para mim, porque está desequilibrada a nossa relação. Aí o Brasil falou, não faço. Eu preciso de concessão sua. Aí os Estados Unidos falaram, mas eu entrei nisso querendo concessões porque está desequilibrado. E isso se refere aos produtos industrializados, que tem uma média de 20% de tarifa, os produtos industrializados brasileiros. Automóvel, gente, é 35%. E empresas como a Braskem, que faz insumos, matéria-prima para o plástico, tem fábricas nos Estados Unidos e no Brasil. Ela é sócia da Petrobras. Existem ações antidumping brasileiras com tarifa de 90% sobre os produtos da Braskem.
Tem de 60, tem de 20, varia. E aí, os Estados Unidos não conseguem entrar no nosso mercado. Aí você fala, não, mas os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Sim, é porque os Estados Unidos tiveram essa dinâmica de, ao longo da história, talvez não no governo Trump, mas ao longo da história, os Estados Unidos fizeram diferente. Quiseram que as empresas fossem eficientes, competissem. Essa não é hoje a visão do Trump, então aqui não há nenhuma defesa do Trump, nós estamos falando sobre comércio, a discussão é comércio. Então, lá, essas empresas que passaram a vida inteira competindo, investindo em inovação, elas exportariam mais ainda para o Brasil e para muitos outros países do mundo, se esses países, incluindo o Brasil, não fossem protecionistas. E o Brasil hoje é um dos países mais protecionistas do mundo, com uma tarifa média de 11%. Só que chega a bem mais que isso, como eu acabo de mostrar. E aí o Brasil fala, não, mas eu só aplico 3,2% de tarifa sobre os Estados Unidos. Sim, é porque quando você põe uma alíquota de 20%, é para não importar, você não importa, é uma barreira, né? 35% e assim por diante. Então, efetivamente, tem tão pouco comércio, o Brasil importa tão pouco dos Estados Unidos, que de uma média de 11 cai para 3. Mas isso não significa que os Estados Unidos não exportariam muito mais para o Brasil se o Brasil tivesse uma tarifa média de 3%, como é a tarifa dos Estados Unidos, ou de 4%, como é a tarifa da União Europeia. Então, o Brasil também exportaria muito mais para os Estados Unidos e para os outros países se não tivesse essas tarifas para proteger setores ineficientes. Porque importaria mais bens de capital, computadores mais baratos, uma série de coisas da cadeia de produção que outros países, não só os Estados Unidos, produzem com muita eficiência. E aí, ao trazer esses bens de capital para o Brasil, a gente seria mais eficiente, faria produtos melhores e mais baratos e exportaria mais. Mas essa não foi a escolha que o Brasil fez. Só que a sociedade brasileira não entende isso. Essas são escolhas de campeões, de setores e de empresas que são protegidas, são decisões feitas a quatro paredes. Não tem uma discussão sobre o prejuízo, o custo que isso vai ter para todos os brasileiros. Meus amigos, depois de tudo isso que foi apresentado aqui, fica claro que essa possível movimentação de Javier Milei em defesa de Bolsonaro pode provocar uma grande repercussão política. Mas será que essa articulação realmente terá força para mudar o rumo dos acontecimentos no Brasil? Porque parece que esse mal, parece que nada consegue resolver esse problema. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que em 2026 você vai ajudar Flávio Bolsonaro a arrancar Lula da presidência e esse mal cair de vez? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião a respeito desse vídeo aqui nos comentários. Claro, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e bora torcer para que logo as coisas se resolvam aqui dentro do nosso país, para nós sair desse buraco. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!